Olá, meu irmão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meus queridos, veja bem, você sabe por que tantas pessoas, por que muita gente conseguem não entender a Bíblia e com isso viverem enganado pelo esse sistema corrupto que aí está? Você sabe por que isso acontece? Porque parece que quanto mais o tempo passa, menos pessoas vão se interessando pelo entendimento da interpretação bíblica. O que a maioria dos líderes religiosos estão fazendo? Você pode observar isso aqui que eu estou te falando. Os textos que nós usamos, nós do Evangelho Eterno, e alguns irmãos aí da graça, que gostam de estudar a Bíblia na linha de interpretação pré-terista, para os irmãos que gostam de obedecer regra da língua portuguesa, quando fala-se de Bíblia. Os líderes religiosos, eles são capazes de os mesmos trechos que a gente usa para provar que o pretérito do passado nada tem a ver com o futuro ou futurismo, eles pegam esses textos, tentam colocar na cabeça das pessoas que eu e os outros irmãos é que estamos manipulando o texto. Mas manipular o texto como? Se nós fazemos de tudo para obedecer as regras da língua portuguesa. Por exemplo, Colossenses 1:23, onde Paulo diz que o evangelho que a ele foi confiado, que era o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, enquanto ele estava vivo, ele pregou para todo mundo, para todas as criaturas, nos 4 cantos da terra. Paulo disse isso. Aí vem os futuristas e estão dizendo, na verdade, claro que é para manipular as pessoas, estão dizendo que esses textos Paulo escreveu porque Paulo esperava a volta de Jesus durante o seu tempo em vida. Quando Jesus disse, e este evangelho do reino, me parece que é Mateus 24:14, e este, olha o verbo indicativo. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui para confirmar. Vamos confirmar aqui. Mateus 24:14. Não é bom eu falar sem ter certeza, né? Mateus 24:14. Achei aqui. Onde está o 14? Mateus 24:14. Jesus disse assim, ó. E este, olha o verbo indicativo, este, evangelho do reino. Vê se Jesus disse aqui, e este evangelho da graça. Vê se Jesus diz, e este evangelho da incircuncisão. Jesus diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mundo aqui no original, querido, é aeon, não é cosmo, tá? Fica a dica. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus estava falando o fim de quê? Era do cosmo ou o fim do aeon?
era o fim do Aion. Ou seja, era o fim daquele sistema prisional chamado de Lei de Moisés, que sequestrava, amarrava e escravizava os judeus. Então o que acontece aqui? Se você pega a Bíblia, lê qualquer texto, qualquer versículo, e não entender o que o que está no original, você vai pensar que Jesus estava falando que o evangelho do reino tinha que ser pregado no mundo inteiro, o mundo cosmos. Aí sim, é todas as nações que eu e você sabemos que existe. Mas Jesus usou o verbo indicativo, e este, ou seja, quem que pregou o evangelho do reino? Jesus e seus discípulos. Mas olha que detalhe importante aqui. Mateus, no capítulo 10. Talvez você não tinha prestado atenção nisso aqui, ó. Eu estou com minha Bíblia aberta, tá bom? Jesus, quando selecionou os 12, que o contexto trata disso, está tratando disso, Jesus falou assim, olha, reuniu os 12, aí a partir do versículo 5, Jesus falou assim, olha, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, vocês não vão pelo caminho dos gentios e nem vocês entram em cidade samaritana, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando vocês ir, prega assim, ó, é chegado o reino do céu. Dá para você entender que o evangelho do reino era o evangelho exclusivo para os judeus. Não era para ser pregado nem a gentios e nem a samaritanos. Evangelho pregado aos gentios seria o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da graça, da incircuncisão. Então, por que a maioria dos líderes religiosos pentecostais, principalmente, eles pegam a Bíblia, faz uma pizza, faz uma panqueca e acham que tudo é a mesma coisa, mas não é. Porque eles não podem te falar a verdade. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela quebra o elo. A verdade, ela desamarra. A verdade destrói os templos físicos como casa de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, abrir um parênteses aqui. Um parênteses. E fazer uma pergunta a você. Se templo religioso fosse casa de Deus, Deus mandaria o exército romano demonstrando a manifestação do seu filho, que era o mesmo Deus, para destruir o templo em Jerusalém no ano 70? Claro que não. Templo físico é lei de Moisés. E por que os pastores não levam para dentro dos templos físicos cabrito, ovelha, rolinha, pombo e sabe por quê? Porque o sacrifício de animais foi substituído pelo sacrifício de dinheiro nos templos religiosos. É isso. Bispo Macedo, 2000 anos depois de Jesus, o Bispo Macedo nasceu. Aí, sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que Jesus desfez na cruz, o Bispo Macedo fez ressuscitar. Aí o que aconteceu?
Bispo Macedo inaugurou o Templo de Salomão, a Arca da Aliança, sacerdote, sumo sacerdote. Para quê? Para afrontar o nosso Criador. E muita gente acredita que aquilo ali é de Deus. Não é não. O Bispo Macedo reergueu aquilo que Jesus tinha aniquilado na cruz. É simples. Você entendeu o que eu estou falando? Estude o capítulo 2 de Colossenses e estude também o capítulo 2 de Hebreus, principalmente a partir do versículo 13, 14, 15, e você vai entender. Você quer entender sobre o antigo sacerdócio e o novo? Leia as cartas. As cartas não, o livro de Hebreus, a partir do capítulo 8, e você vai entender isso aqui. Então, queridos, esse povo, eles não respeitam tempo verbal, colocação verbal, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Eles não respeitam o destinatário, eles não respeitam o remetente das cartas, as profecias, os livros, não respeitam. Eles futurizam tudo para que você não possa, na verdade, não possa perceber que a Bíblia é um livro que você tem que ler, entrar dentro da história como o passado e não como o futuro. Tudo já aconteceu. É só você respeitar o que tem que ser respeitado. A língua portuguesa é regra. Os 5 ministérios, por exemplo, de Efésios, capítulo 4. A validade era até quando? O versículo 13 do capítulo 4 responde. Só que ninguém gosta de respeitar o verbo até. O versículo 13, ele fala, até que todos chegassem à unidade da fé, a varão perfeito, perfeita varonilidade do corpo de Cristo. O verbo até, na língua portuguesa, dentro da regra, né, da gramática, é o quê? Limite, espaço, tempo. Então o limite, o espaço e o tempo que os 5 ministérios deveriam durar era até que os crentes do primeiro século chegassem a esse entendimento. Aí quando você pega Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, você vai entender que já no primeiro século os irmãos já tinham alcançado aquele patamar. E muita gente fica aí, dando crédito à lei de Moisés, a templo religioso, como se Deus dependesse disso para atender a sua oração, para me dar entendimento, para me dar conhecimento. Não. O que dá conhecimento e entendimento não é templo religioso e nem pastores e pastoras, não. É isso aqui, ó. Você respeitar a palavra de Deus. Deus que te abençoe e tamo junto mais uma vez. Fique em paz. Amém.